Você já teve a sensação de que está ficando cansado das pessoas? Não porque odeia ninguém. Não porque se acha melhor do que os outros. Mas porque depois de tantos anos, tantas decepções, tantas conversas vazias e tantas expectativas frustradas, simplesmente começou a sentir que ficar sozinho traz mais paz do que estar cercado de gente. Se isso faz sentido para você, fique até o final deste vídeo. Porque existe uma diferença enorme entre estar emocionalmente ferido e estar enxergando as pessoas de uma forma que antes você não enxergava. E entender essa diferença pode mudar completamente a maneira como você vê a si mesmo. Muitas pessoas passam a vida acreditando que quanto mais conexões tiverem, mais felizes serão. Mas chega um momento em que algumas pessoas começam a perceber algo curioso. Elas podem estar em uma sala cheia, cercadas de amigos, familiares ou colegas, e ainda assim sentirem um vazio difícil de explicar. Ao mesmo tempo, podem passar horas sozinhas e sentir uma tranquilidade que não encontram em lugar nenhum. Talvez isso tenha acontecido com você. Talvez tenha começado depois de uma traição. Depois de perceber que algumas pessoas só apareciam quando precisavam de algo. Ou talvez depois de anos tentando agradar todo mundo e descobrindo que no final, quase ninguém fazia o mesmo por você. E é aqui que está a primeira grande chave. Quem está cansado de todos, geralmente não está cansado das pessoas em si. Está cansado da versão de si mesmo que precisou criar para ser aceito. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você ficou calado para evitar conflitos? Quantas vezes fingiu concordar? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes carregou problemas que não eram seus, apenas para não decepcionar alguém? Depois de anos fazendo isso, o cansaço não vem apenas dos outros. Ele vem do peso de viver longe de quem você realmente é. E quando você começa a abandonar essa máscara, algo interessante acontece. Algumas pessoas se afastam. Outras se incomodam. Algumas até dizem que você mudou. Mas talvez você não tenha mudado. Talvez apenas tenha parado de fingir. E isso nos leva a algo ainda mais profundo. Porque existe um erro que muitas pessoas cometem quando chegam nesse ponto da vida. Elas acreditam que o problema são todas as pessoas. Mas será que é mesmo? Antes de responder, pense em algo. Se todas as pessoas fossem um problema, então ninguém conseguiria construir relacionamentos saudáveis. E sabemos que isso não é verdade. A segunda chave é entender que maturidade não significa abandonar as pessoas. Significa selecionar melhor quem merece acesso à sua vida. Quando somos mais jovens, buscamos quantidade. Queremos ser aceitos por todos. Queremos fazer parte de grupos. Queremos aprovação. Mas com o tempo, algo muda. Você começa a perceber que nem toda companhia é uma boa companhia. Algumas pessoas drenam sua energia. Algumas alimentam conflitos. Algumas aparecem apenas quando precisam de algo. E algumas nunca celebram suas vitórias, mas estão sempre presentes para apontar seus erros. Quando você percebe isso, não sente vontade de se aproximar mais. Sente vontade de proteger sua paz. E aqui existe uma diferença importante. Uma pessoa amarga se afasta porque odeia as pessoas. Uma pessoa sábia se afasta porque aprendeu o valor da própria energia. Parece a mesma coisa por fora. Mas por dentro são mundos completamente diferentes. Talvez seja por isso que algumas das pessoas mais tranquilas que você conhece também sejam as mais seletivas. Elas não precisam estar cercadas o tempo todo. Não precisam provar nada. Não precisam convencer ninguém de quem são. Elas simplesmente aprenderam que paz vale mais do que aprovação. E essa talvez seja uma das lições mais difíceis da vida adulta. Nem todo mundo vai entender você. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai permanecer ao seu lado. E tudo bem. Porque maturidade é parar de medir seu valor pela quantidade de pessoas ao seu redor. Existe uma frase que poucas pessoas gostam de ouvir, mas que pode libertar você. Quanto mais você conhece a si mesmo, menos necessidade sente de impressionar os outros. E quando isso acontece, sua vida muda. Você para de correr atrás. Para de implorar atenção. Para de explicar cada decisão. Para de tentar convencer quem já decidiu não entender você.
E a energia que antes era desperdiçada tentando agradar o mundo começa a ser investida em algo muito mais importante: sua própria paz. Agora me diga uma coisa. Qual foi a emoção mais forte que você sentiu durante este vídeo? Solidão? Decepção? Alívio? Paz? Ou liberdade? Escreva essa palavra nos comentários. Quero muito saber qual emoção mais se conectou com a sua história. E lembre-se do principal aprendizado de hoje. Se você está cansado das pessoas, talvez o problema não seja que você odeia a companhia dos outros. Talvez você esteja apenas aprendendo a valorizar a sua própria companhia. Talvez esteja aprendendo que nem toda presença acrescenta. Talvez esteja descobrindo que paz não é ficar sozinho. Paz é não precisar se perder para permanecer acompanhado. E quando você entende isso, começa a construir relacionamentos mais saudáveis, mais verdadeiros e muito mais leves. Se este vídeo fez sentido para você, assista agora ao próximo vídeo do canal. Ele foi escolhido exatamente para complementar essa reflexão, e pode ajudar você a entender ainda mais sobre si mesmo. Clique nele agora antes que essa oportunidade passe. Obrigado por assistir. Nos vemos aqui no próximo vídeo.